Pronto. Então vamos lá para mais um encontro do Clube do Livro Autocompaixão. E aí a gente já inicia hoje recapitulando aquelas regrinhas, aqueles combinados, aquilo que a gente vai estar sempre tentando lembrar como uma forma de nos motivar e nos acolher também, na leitura, no dia a dia. Então, os encontros seguem aí, a partir de agora, quinzenais, e cada uma tem o seu ritmo, cada uma vai encontrando ali a sua forma de estar aproveitando isso que a gente está construindo aqui. Tá? Então, a gente permanece com o livro Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Então, como algumas pessoas estão entrando agora, o grupo está sendo um grupo aberto. Cada uma pode entrar a qualquer momento, né? Inclusive, você pode convidar alguém e, ao entrar no grupo, cada uma vai estar encontrando, né? Em conjunto ali, o seu ritmo. Outro lembrete importante é que aqui nada é bobagem. Se faz sentido para você, é importante para todas nós, né? Então, toda contribuição, toda experiência compartilhada é valiosa também. Quando a gente pensa ali, né, aquela reflexão que não é sobre acompanhar o mesmo passo, mas sobre crescer em conjunto, cada uma no seu tempo, cada uma no seu ritmo. E aí, dos encontros anteriores, a gente teve aqui do 1 ao 7, eu coloquei o tema de cada um, e esse espaço é para a gente pensar juntas aí o que ficou da leitura, daquilo que cada uma de vocês se aproximaram nesse período, o que ficou para você. Quem quiser falar, pode só abrir o áudio. Nem precisa levantar a mão, só abrir o áudio ou colocar no chat. Você iniciou agora, do primeiro capítulo, em algum outro, e se tem algo que ficou marcado, para a gente resgatar um pouquinho antes de avançar. Oi, Bruna. Bom dia, meninas. Eu avancei na leitura, não cheguei no capítulo 8, mas consegui avançar. Estava travada que só, mas consegui avançar na leitura. E o que eu achei interessante é que em outros momentos eu estava estava fazendo muito sentido para mim um dos tópicos do livro. Que é a humanidade compartilhada, a autocompaixão e a atenção plena. Por um momento ali naquela fase da minha vida, no contexto em que eu estava fazendo muito sentido a humanidade compartilhada. Super funcionava, super me acolhia, super fazia sentido. E nessas últimas leituras eu consegui ver a importância da autocompaixão, esse tópico específico. Então eu consegui, e olha só, é curioso que desde o primeiro capítulo fala dela, né? Mas eu não vivenciei com tal intensidade essa importância, essa prática. Então eu diria que da minha experiência dos últimos, né? Dos últimos acontecimentos, dos últimos momentos em contato com o livro e essa temática, eu senti isso, eu tive contato com essa autocompaixão na prática, assim, foi bacana. Seria isso. Aham, perfeito. Que bom te ouvir falar sobre isso, Nai. Porque como a gente lá no comecinho, vendo esses elementos da autocompaixão, né, a gente pensou, olha, aqui cada uma vai se identificar um pouco mais com algum elemento. Isso pode estar variando, mudando, de acordo com aquilo que a gente vai vivenciando. Né? Então, muito bom te ver passando aí por esses elementos da autocompaixão, né? Esse foco aí na autobondade, na autogentileza, que é um dos elementos.
É isso aí, a gente vai percebendo de acordo com as vivências, de acordo com aquilo que a gente vai se aproximando mesmo. Mais alguém quer falar? Qual capítulo você tá, Nayara? Hoje eu tô no 6, no sexto, mas já tô no finalzinho. Falta Ai, que pouquinho coisa. legal, resiliência emocional, muito bom ele. Isso. Lembrei muito do mantra e foi muito legal, porque eu estava fazendo a leitura e me veio muitas lembranças da experiência em que foi do encontro, né? Então, é interessantíssimo o quanto fixa mais ali na nossa memória, enfim, amplia muito, assim, reforça muito. Não precisa só você ler e participar do encontro. No meu caso, esse capítulo eu participei do encontro, ficou marcado, e a leitura deu mais, assim, profundidade, foi bacana. Está sendo. Legal, que bom. E foi um capítulo que você participou do encontro aqui, mesmo sem ter lido ele, né? Então, se aproximou ali do tema e depois reforçou ali, vendo, né? E lembrando do que a gente pensou. Esse mantra que a Nayara mencionou foi no encontro, um dos exercícios que a gente fez, né? Quando a gente cria ali uma frase, algo que faça muito sentido, é, nessa temática, né, ainda se aproximando da autocompaixão. Então, vale muito dar uma olhadinha nos exercícios do capítulo 6. Foi um dos capítulos que eu mais gostei, né, a resiliência emocional. E esse de agora, o oitavo, que é motivação e crescimento, muito bom. E o que ficou para mim, o que eu resgato também, é de um encontro que uma outra participante até mencionou a frase que foi mais forte para ela, né? Eu até coloquei aqui o lembretezinho, que é: tudo passa, e a autocompaixão dá a coragem tranquila de atravessar a dor com cuidado e presença. Né? Então, é quando, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, a gente consegue atravessar com essa tranquilidade, não que é confortável, mas com essa autoconsciência de que é algo que está sendo sentido, né? E é algo que está sendo sentido como é, a emoção como é, sem maximizar e sem diminuir também, né? Quando se aproxima do elemento da atenção plena, quando a gente só observa, quando a gente se observa sentindo e atravessando por essa dificuldade, por essa dor. Quem mais quer falar um pouquinho qual capítulo tá? Quem não quiser falar muito, só coloca: eu tô no capítulo tal. Ou eu comecei o capítulo tal. Fiquem à vontade, meninas. Se eu for falar que tudo que me marcou, tudo que foi importante. Porque, para quem não sabe, eu tô começando a ler agora o livro junto com o clube, né? Então, a cada semana, a cada 15 dias é que eu leio um capítulo por vez. Então, ainda não li o final. A gente está conhecendo tudo aqui. Eu vou seguindo então. Quem quiser compartilhar algo, pode ir compartilhando no decorrer do encontro. Então, vamos lá. Capítulo 8. Ele vem aí com o título Motivação e Crescimento Pessoal. E eu gostei muito da leitura desse capítulo, porque é exatamente, toca lá na dor de quem geralmente inicia ali e se preocupa com a autocompaixão, né? Que é aquele pensamento de: vou estar passando pano para mim demais, vou ficar preguiçosa, não vai dar certo, comigo tem que ser gritando mesmo, para poder sair do lugar. Aqueles pensamentos lá, aqueles mitos que a gente já viu nos capítulos anteriores também.
né? Como pelo contrário, ao invés de motivar, fortalecer ali, vai de alguma forma reduzir, paralisar, mesmo que por um momento, mesmo que ali de imediato faça com que você dê alguns passos para frente, mas aqueles passos não seriam da mesma forma como quando a gente se motiva, forma contrária à autocrítica, né? Mas se motivando, buscando autocompaixão presente ali, nos erros, presente nas dificuldades, né? Então, é quando a gente se motiva buscando isso que é genuíno, né? Isso do fazer, do se desenvolver, pelo desejo de crescer. Então, é muito disso que o capítulo traz. E a frase que inicia aí o capítulo de Carl Rogers, tornar-se pessoa, é: quando me aceito como sou, então posso mudar. Curioso paradoxo. Então, a aceitação aí presente, né, como parte que envolve todo o processo de autocompaixão. É quando a gente compreende, quando a gente identifica, compreende, aceita e então se movimenta, né? Então traz aí esse outro passo tão significativo que é o movimento, que é um movimento que faz sentido e que é necessário. E é um movimento que não é só aquele movimento que a gente quer fazer porque é agradável fazer, mas são os movimentos também necessários, mesmo que difíceis, mas necessários para o nosso cuidado, para a nossa saúde. Então, isso também é autocompaixão. Eu separei alguns trechinhos do capítulo, né? Esse inicial foi: o primeiro motivo que as pessoas dão para justificar o fato de não serem mais compassivas consigo mesmas é o medo da preguiça e autoindulgência. Né? Tem até um ditado aí: poupe a vara, estrague a criança. Diz o ditado, revelando a crença de que somente a punição severa pode afastar a indolência. Quem já ouviu algum ditado parecido, né, de que vai estragar a criança se não, né, ter essa atitude aí, se não colocar limite, colocar respeito, mas esse limite, esse respeito, ele pode ser colocado, né, de uma outra forma. E é isso que a gente tenta buscar para si também, agora nesse momento. Né? Então, claro, agora não é mais tão forte isso nas escolas, a educação, né? Já não é mais forte a agressão física nesse sentido, mas a gente permanece com essas agressões mentais, né? Isso que a gente permanece trazendo para si, na forma de falar, na forma de se motivar ali, né? Buscando aqueles defeitos, remoendo aquilo que é negativo, que já é tão difícil reconhecer e se aproximar. E aí, essa forma de motivar baseada na autocrítica, como que vocês, uma reflexãozinha para ser feita, né? Essa forma de motivar baseada na autocrítica funciona? Tentativa agora é de refletir quantas vezes você, tentando se motivar, tentando conseguir algo, ao invés de se compreender, se acolher, você se criticou, se julgou, trouxe aí a situação, o contexto de um lado punitivo. Você acha que essa forma de se motivar, baseada nessas autocríticas, ela funciona? Como que é para cada uma? Pensar na experiência pessoal, né? Lembrando aí de algum momento que foi muito difícil fazer dar certo algo. Fala aí, Cicleide. Oi. Ia dizendo, hoje eu vou ficar calada, não quero falar nada, mas... Então, eu acho assim que até funciona,
mais a gente sente um desgaste, uma sobrecarga muito grande, né? E eu digo isso com experiência própria mesmo, como a gente já veio relatando aqui, né? A gente fica se criticando, se autocobrando, e a gente vê o resultado, mas parece que nunca está satisfatório. Cara, foi tanta cobrança que eu consegui, mas parece que sempre tem algo a mais, algo a mais. Então, eu acho que é bom a gente refletir que tá tudo bem, funciona, mas é o melhor para você, tá fazendo sentido, tá sendo bom, porque a gente fica, às vezes, eu estava até falando com uma pessoa, e falei assim, eu só tenho 18 anos, tenho muita coisa para viver ainda, e às vezes a gente fica nessa. Ou tem aquele extremo, né? Como eu estava falando com uma pessoa de 50 anos, nossa, minha vida está acabando, e não sei o quê. Uma pessoa de 18, a minha vida tem muita coisa para viver. E fica nesses dois extremos e não vive direito, sabe? Sempre naquela busca de algo, precisa de algo, ou aquela outra coisa de eu preciso parar agora para, sei lá, pegar o que eu não consegui, sabe, o que é devido. Então, acho que a gente vai se criticando e não vai nem percebendo, porque fica automático. E, às vezes, essa ausência de, de acolhimento mesmo, de compaixão, deixa a gente muito, tipo, preciso disso, sabe? Como se tivesse alguma coisa para comprovar que a gente é bom, porque a gente precisa disso, não estou nem do outro, né? Fica, às vezes, se cobrando. Mas é isso, eu queria só trazer essa reflexão. Perfeito, muito bom, Cicleide, contribuiu muito com isso que a gente está pensando aqui, que a gente está construindo em conjunto, que às vezes a gente só vai conseguir quebrar algumas regrinhas que a gente cria na experiência, né? Na experiência de tentar, mesmo que fique, não dá certo, comigo só funciona no chicote, né? Nas palavras duras, mesmo que venha aí, cabe aí a abertura, deixa eu tentar fazer diferente, deixa eu ver se funciona, né? Porque às vezes, mesmo tendo racionalmente toda a ideia, porque tem pesquisas, porque tem estudos e tudo, então você pode até compreender, isso pode funcionar, mas internamente, emocionalmente, pode ser muito difícil, né? Então é quando a gente tenta trazer a abertura para experienciar, né? Deixa eu tentar rever aqui a forma como eu falo comigo, rever aqui a forma como eu estou enxergando essa situação. Né? Então, estudos mostram que nossa crença em nossa própria capacidade, que é a autoeficácia, né, está diretamente relacionada com nossa capacidade de alcançar nossos sonhos. Se a gente se sente bem, se sente capaz, a gente se sente motivada a continuar, a fazer, a testar. E, por outro lado, a autocrítica tende a minar a crença na autoeficácia. Ela tende a nos colocar para baixo constantemente, leva-nos a perder a fé em nós mesmos e prejudica a nossa capacidade de fazer o nosso melhor. Então, como o Cicleide colocou aí, em algum momento, mesmo que só um curto período de tempo, mas você pode perceber ali que eu já fui muito autocrítica e foi essa autocrítica que me fez sair do lugar, né? Então talvez fique aí essa rigidez, essa regrinha de é assim, só assim que funciona comigo. Mas quando você amplia e vê ali todo o desgaste, todo o sofrimento que foi preciso para dar um ou dois passos, né? A gente observa ali como é disfuncional esse comportamento, como é prejudicial, né? Então, não precisamos lidar dessa forma e nos fazer sentir dessa forma. E aí um exercício prático de reflexão, que está no próprio capítulo aí, como o exemplo de uma mãe corrigindo uma filha, né? Aqui você pode pensar, não necessariamente em um filho, quem tiver filho, pense no seu filho, mas pode pensar em uma amiga também, na sua própria mãe, qualquer outra pessoa que seja importante para você, né? Imaginando aí alguém que você ama, que você quer muito bem, cometendo um erro ou tendo dificuldade para avançar em um objetivo, que quer muito avançar. Como que você falaria para essa pessoa? Você que é profissional, que quer avançar na carreira, que quer conseguir objetivos, que está lidando com a procrastinação, pronto, um clássico que aparece muito,
né? Imagina que é uma outra pessoa que você quer muito bem, lidando com todas essas dificuldades. Como que você falaria para ela? Como que você ajudaria ela a se levantar, a se motivar, né? Então é quando a gente reflete ali sobre como que seria ouvir, você é muito preguiçosa, não serve para nada, eu te odeio, você nunca vai conseguir se continuar desse jeito. O humor que a gente imagina de imediato, né, é a sensação ali de fracasso, de tristeza. Pelo contrário, né, ao invés de se sentir energizado, inspirado, pronto para enfrentar e tudo, a gente cai, a gente se fecha. Né? Então, pode até ser que pelo medo de fracassar, pela vergonha de não dar certo, você vai e avança alguns passinhos com muito sofrimento, com muito medo de não dar certo. Mas olhando aí, por outro lado, se ao invés disso, você se motivasse olhando para essa coragem de enfrentar, de fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem, de se sentir orgulhosa pelo passo ali que você deu. Por aquele erro que, mesmo sendo um erro, mesmo não sendo como você gostaria que fosse, mas pela tentativa. Como que seria trocando aí esse cenário? Né? Então, ainda na mesma reflexão, imaginando uma pessoa lidando com essas dificuldades, como que você falaria, como que você motivaria ela? E aí me vem muito, né? Imagino que isso que vem para vocês também. Eu iria motivá-la a alcançar, pegando ali aquelas características que reforçam aquilo que ela faz, tentando motivar, mostrando aquele passo, mesmo que uma tentativa, mas aquilo que já foi o que ela tinha. Né? Então, claro, tem aí o processo de autoavaliação sincera, que é perceber aquilo que é difícil, aquilo que foi um erro, aquilo que pode até ter sido uma falha, mas olhar para aquilo com essa atitude compassiva, né? Tudo bem, foi algo que não deu certo, mas há a possibilidade de conseguir, de fazer dar certo. E aí, voltando para vocês, imagine se fosse você no lugar dessa pessoa. Né? Então, como que você traz essa motivação para você? Uma reflexão para a gente estar se fazendo. Né? Como que eu me motivo? Eu me motivo? Ou eu tenho essa tendência de motivar só o outro ali quando precisa? Seguindo o capítulo, essa perguntinha vai ficar aí no encontro todinho para, durante a semana, vocês se questionarem de que forma eu me motivo, como que eu estou me motivando aqui. Eu me incentivo como eu incentivo outras pessoas, né? Então, o exercício é sempre trazer para você, como que você age com você mesma. Um outro tópico do capítulo é porque você se importa. O amor nos dá segurança e confiança, enquanto o medo nos sobrecarrega de estresse e ansiedade. Muitas pessoas acreditam que a autocompaixão é apenas indulgência, mas, na verdade, ela nos orienta a buscar o que é realmente bom para nós, mesmo que isso implique abrir mão de prazeres imediatos em favor do bem-estar a longo prazo. Então, se alguém ainda pensa que autocompaixão é indulgência, que autocompaixão é passar o pano para si mesma, é se tornar preguiçosa, se alguém ainda pensa isso,
fale comigo aqui, vamos conversar para a gente ir mudando essa forma de perceber a autocompaixão, né? Carol acabou de entrar, eu lembro que eu já conversei muito com Carol sobre isso, né? A gente está falando aqui, Carol, de quando a gente vê a autocompaixão apenas como uma indulgência, né? Como algo ali, passar pano na cabeça, isso não dá certo. E pelo contrário, além de pesquisas, de estudos, as próprias experiências que a gente vai vivenciando mostram o contrário, que a gente consegue se motivar muito mais, com qualidade, é, com tranquilidade, mesmo durante erros, desafios, desconfortos, mas é aquilo que vai permanecer ali como um cuidado, né, que vai nos fazer avançar, crescer. E um ponto que eu gosto muito de lembrar, que reforça isso, é que a autocompaixão, ela também nos orienta a buscar o que realmente é bom para nós. Então, mesmo que isso implique em abrir mão de prazeres imediatos. Eu lembro de uma colega aqui do clube que ela compartilhou sobre, mas quando eu tento ser autocompassiva, eu fico o dia todo na TV, comendo as coisas que eu gosto, chocolate, mas isso prejudica a minha saúde, né? Então a gente vai lembrar ali que a atitude compassiva é aquela que é flexível, claro, mas vai perceber aquilo que vai contribuir para o seu bem-estar, para a tua saúde. Né? Então, se afeta de algum modo, se te prejudica de algum modo, algum comportamento, a atitude compassiva é rever isso. Fazer aquilo que é importante e necessário para o teu cuidado. É se permitir ter um descanso quando necessário, mas não permanecer ali ao ponto de te prejudicar, fazer outras atividades importantes. Né? Então, cuidar de sempre lembrar aí que a autocompaixão é também se movimentar, fazer. Não é só ficar ali parado, se abraçando, é se movimentar. É fazer aquilo que é importante e necessário também. Um outro ponto é o aprendizado e crescimento pessoal. Pessoas autocompassivas mantêm padrões elevados, só que reagem com mais leveza diante dos fracassos e por isso conseguem crescer mais. Então, outro mito, outro tabu aí que eu já ouvi também, não dá esse negócio de autocompaixão, porque eu tenho padrões muito elevados, eu quero crescer muito. Oxe, mas a autocompaixão também te ajuda a crescer, a ter esses padrões, né? Então, é algo que vai permanecer ali. Só que diferente da rigidez, do padrão elevado, querer crescer, da rigidez ali, da punição, a autocompaixão, ela vai continuar fortalecendo essa ideia de crescimento, mas junto com uma leveza de reconhecimento e orgulho, de se perceber fazendo e se motivar de forma genuína com aquilo que está sendo reconhecido. Né? Então, a motivação delas vem de dentro, do desejo de aprender e se desenvolver. E não da necessidade de provar valor ou evitar críticas, né? Não pela vergonha de ser criticado, pela necessidade ali de provar, olha só, eu consegui, mas por aquilo que é interno, por aquilo que é genuíno, né? É um desejo de crescer. Pode falar, Cicleide. Então, é muito curioso que eu estou lendo um livro, que foi indicação de uma amiga, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Hoje, quando eu estava lendo, tinha essa parte. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? Aí ele fez, eu tinha que provar que eu era um bom cavaleiro, bondoso e gentil. Aí ele fez, se você realmente é bom e gentil, por que você precisa provar? Aí você falando isso, eu fiquei lembrando, né? Eu até marquei aqui, ó, quando tá laranjinha.
É tipo isso, às vezes a gente não acha que só a nossa opinião sobre a gente é suficiente, né? Então a gente tem que estar provando para o outro ou para outras pessoas que a gente é bom. E aí eu estou gostando muito do livro, é bem interessante, mas assim, né, quando a gente está meio que conectado em outras coisas, a gente vai meio que relacionando, né? Esse livro do Ato Compaixão com esse. Algumas falas você diz, oh, se ele tivesse tanto compaixão, ele não faria isso, né? Se ele tiver um acolhimento, uma autoestima, ele não ia depender da aprovação dos outros para ser bom, né? Então, eu achei bem interessante essa parte. Quando você falou, eu já relacionei. Que legal, que bacana, Ciclede, gostei muito, né? Se você é bom e gentil, por que provar? Então, se você tem aí todas essas características que você está mostrando, porque essa necessidade, né? Então, é quando a gente se conecta ali, lá naquelas dores, né? Naquilo que é difícil, quando a gente vai, ao invés de buscando esse reconhecimento, buscando aquilo que é externo, a gente se conecta mais com aquilo que é reconhecido pela gente, né? Então faz muito sentido. E é realmente, Cicleide, muito bom quando a gente relaciona com aquilo que a gente vai lendo, com aquilo que a gente vai vivendo também, né? Então, eu gosto muito da leitura que faz com que a gente consiga aplicar no dia a dia, faz com que a gente consiga lembrar de experiências nossas no dia a dia, né? Então, essa diferença aí mencionada, da forma de se motivar, dos padrões elevados, da rigidez, autocrítica e da autocompaixão, faz com que, pelo contrário, né, ao invés de se cobrar, de buscar ali aquele reconhecimento do outro, aquilo que envolve a autocompaixão mais fortalecida, ela faz com que a gente consiga se arriscar mais, ver os erros como oportunidades e seguir em frente com resiliência em vez de desistir, né? Então, eu entendo que é muito frustrante quando a gente erra, quando a gente não consegue realizar algo, concretizar ali um objetivo, um sonho, mas não significa que você vai desistir de fazer por não ter dado certo naquele momento, né? Então, quando você se aproxima da autocompaixão ali, você reconhece que foi uma tentativa, não deu certo. O reconhecimento, né? A autoavaliação sincera, não deu certo. Mas o que que eu fiz que contribuiu para isso, para não dar certo? Como que foram esses erros? Olhar sem julgar, né? Avaliar sem julgar, só olhar, só observar para ajustar, para conseguir seguir em frente, tentar novamente, ao invés de desistir. Então, quando eu estava lendo, uma experiência pessoal, quando eu estava lendo essa parte aqui em específico, eu lembrei muito no que me motiva a estar aqui conversando com vocês, com quem tem disponibilidade no momento, a estar lendo os livros, fazendo o resumo, que é um desejo muito meu, né, de aprender, de me desenvolver, de me motivar também, né? A gente passou um período aí sem os encontros e até eu me perdi um pouquinho nas leituras, deixei um pouquinho e voltando aqui com vocês já deu uma animada. Então continua fazendo muito sentido, né? Isso de estar se desenvolvendo faz muito sentido para mim. Então, mesmo que em algum momento, como já ocorreu e a gente já pensou aqui nos ajustes dos encontros, né? Não está dando certo essa forma aqui de fazer. E aí eu recebi sugestões de vocês e a gente foi ajustando como agora. Eu ainda percebo que tem alguns ajustes necessários, mas que eu estou aprendendo, né? São os primeiros grupos, assim, que a gente traz com esse formato, né, de estar ali no WhatsApp, de estar aqui conversando. Então, toda a experiência aqui, que é nova, vai gerando esse processo aí de aprendiz, né? Então, foi uma das partes ali que marcou também. Um outro tópico
é buscando a felicidade, né? Buscando a verdadeira felicidade. Então, a autocompaixão nos conduz a uma felicidade mais genuína. É isso que a gente pensou agora há pouco sobre aquilo que é sincero, pois favorece autenticidade e autonomia, enquanto a autocrítica tende a gerar conformismo e medo do julgamento. Então, ao invés de permanecer naquele medo de ser julgada, a gente vai lá, faz um movimento sincero, reconhecendo aquilo que está sendo sentido, reconhecendo aquilo que está sendo aprendido também. Quando aprendemos a ser mais gentis conosco, passamos a tomar decisões alinhadas com nossos valores e necessidades reais, e não apenas com expectativas externas, né? E não apenas com aquela vaidade de ser visto, né? Aquela vaidade de querer ser o melhor, mas é aquilo que é sincero, que é genuíno ali, né? Aquelas necessidades reais de autodesenvolvimento, aprendizagem, seja qual for, né? Aquilo que te motiva a fazer o que você faz. Então, mais uma vez, aqui trabalhando a autocompaixão me vem muito o comecinho, quando a gente está na segunda edição do clube com a temática autocompaixão. Na primeira edição, lá no comecinho, quando eu comecei a compartilhar a ideia ali e percebendo identificações, mas era uma dificuldade muito grande para mim até essa exposição de falar sobre ter um espaço e querer fazer isso, né? E aí, quando a gente se aproxima da autocompaixão, observando aquilo que faz sentido e nos motivando a partir desse desejo, né? Tudo bem. O outro perceber algo que precisa ser ajustado, mas você se conectar com aquilo que está sendo aos poucos construído. E todos esses tópicos, cada um fala muitas coisas parecidas, né? Então, cada um fala de uma forma, mas se concentra ali naquele tema central, naquilo que precisa ser repetido mesmo. Então, em todo encontro, a gente vai repetir um pouco mais, para que a gente se aproxime, internalize no dia a dia, nas relações. E aqui, mais uma vez, fala sobre autoaperfeiçoamento, né? Que vem muito dessa autoavaliação sincera também. A autocompaixão, ela suaviza o peso do julgamento, permitindo-nos enxergar com honestidade como nossas atitudes afetam os outros e fortalecendo nossa capacidade de reparar relações, crescer e agir de acordo com os nossos verdadeiros valores. Então, a autocompaixão, ela também traz aí essa autoconsciência, essa clareza que a gente tem na forma como a gente também se relaciona com os outros, né? Na forma como a gente afeta os outros. Então, alguma situação em que você errou com alguém, ou discutiu e se percebeu errado ali, né? Percebeu que seria uma outra forma a mais adequada de colocar naquele momento, né? Então perceber aí essas dificuldades, aquilo que envolveu tudo isso, que traz sensações que afetam o outro, que te afeta também, mas em tudo isso o autoaperfeiçoamento por meio dessa autoavaliação, né, de querer ser melhor. Permanece ali também como um valor, né, como um desejo genuíno e uma forma possível de se movimentar para isso, de ter mais consciência, clareza, aceitando, né, aceitando o erro, aceitando aquilo que precisa ser melhorado, com tranquilidade, tendo essa consciência de que, eu posso melhorar, eu posso evoluir se eu tiver paciência comigo, se eu rever aqui e me movimentar aos poucos, vai ser possível. Então, é essa a ideia, mais uma vez.
E agora, a gente chegou no último tópico do capítulo. A minha e a sua história, ainda tentando depois de todos esses anos. A autora, ela coloca a história dela, né? Como eu falei lá no comecinho. Então, ela coloca ali que ainda fica muito irritada, fica muito estressada, briga com o marido, e depois que revê ali todo o conflito, né? Mas ela consegue se aproximar um pouco mais rápido daquele caminho que já é conhecido. Então, é um lembrete aqui para reforçar que mesmo depois de anos, tudo bem. Você continuar buscando e lidando. Você vai perceber a autocompaixão sendo fortalecida e perceber também essa necessidade de continuar fortalecendo, né? Então, se alguém que estuda tanto a temática, que é uma das maiores pesquisadoras, né, ainda lida por situações que exigem autocompaixão, né? Quanto mais nós aqui, né? Então, da mesma forma, porque ela, assim como a gente, né? Eu, assim como vocês, passamos por momentos difíceis, vivenciamos aí essa humanidade, né? Então, tudo isso é compartilhado. Da mesma forma que você que está lidando com o sofrimento, da mesma forma que você sente aí uma angústia, você sente aí um desconforto profundo, eu, autora, também sente, porque são emoções universais. Claro, em níveis, em contextos, em formato diferente, mas tudo isso é sentido. E eu coloquei aqui o último tópico, para a gente pensar mesmo agora no finalzinho. Pensar aí resgatando a história de vocês. Como que vocês se veem se aproximando da autocompaixão hoje? Vocês continuam tentando? Vocês se percebem às vezes se distanciando? O que que faz com que vocês continuem tentando a se motivar, a se perceber melhor, buscar esse cuidado? Quero saber agora um pouquinho sobre cada uma. Como a gente já está no finalzinho, vocês podem compartilhar também. Quem não se sentir à vontade para falar um pouco da história, pode compartilhar também a sensação de agora, ter ouvido tudo isso que a gente conversou aqui, e se ficou algo que vocês gostariam de levar para frente, né? Que vocês gostariam de permanecer ali, pensando na nossa conversa. Mariana comentou: eu tento, mas por vezes me sinto culpada quando me permito respeitar os meus limites. E é muito comum, muito frequente também, Mariana, isso acontecer, né? Foi quando a gente pensou ali na autocompaixão, no movimento, e que tudo isso envolve essa autoavaliação, né? Quando a gente racionalmente, claro, quando a gente percebe essa culpa aí emocionalmente, ela vai ser sentida ali, vai ser muito difícil lidar com ela, mas o que vai contribuir também é essa avaliação sincera sobre esse espaço aí necessário, né? Sobre os limites, por exemplo, quando você colocou, né? Então, quando você se permite respeitar os seus limites, porque que é importante para você respeitar esses limites, né? Quais são os limites necessários? É um movimento que contribui para esse cuidado? É um movimento que precisa de um ajuste? Qual que é o contexto específico daquilo, né? Então, uma outra forma de pensar, de olhar para isso, é trazendo aí alguém que é importante,
como que seria para você ver essa pessoa respeitando esses limites. Você acha que é necessário para essa outra pessoa respeitar, fazer aquilo? Claro, né? Essas reflexões são reflexões cognitivas ali de fazer pensar, fazer interpretar, mas quando é sentido, quando é vivenciado emocionalmente, é bem mais difícil. Porém, essa reflexão permanece aí contribuindo. A Ciclete contribuiu aqui. Penso um pouco como Mariana. Às vezes senti que estou sendo permissiva demais. Às vezes um ajuste, um limite, para não irmos para nenhum extremo. Uhum. Perfeito, Ciclete. Olha aí, é esse ajuste, é esse limite aí em relação ao extremo, né? E às vezes a gente vai perceber de um lado ou de outro. Mas quanto mais a gente pensa, faz essa autoavaliação, mais a gente vai saindo ali, se aproximando desse equilíbrio. Não tem como, minha gente, permanecer sempre naquele meio termo ideal, né? Seria uma glória, maravilhoso a gente conseguir permanecer ali naquele equilíbrio, né? De não, é assim, precisa ser feito, pronto, vai continuar assim. A gente vai estar nessa balança, né? Então, essa autoconsciência que a gente vai desenvolvendo por meio dessas reflexões vai nos ajudar a fazer com que essa balança fique pelo menos assim, e não assim, né? Então, ver essa balança assim já é algo extremamente importante, né? Você já vai perceber ali essas contribuições. Pode falar, Nayara. Oi, Bruna. Estava vendo as meninas dividindo e compartilhando, e eu refleti também um pouco sobre minha forma, né, de lidar, de ver e tal. E eu percebo que nos momentos difíceis, às vezes a gente não vai conseguir esse ideal, né? Ser bondosa consigo mesma, ser gentil, enfim. E o que me vem é o seguinte, de que nem sempre vai vir essa autobondade de uma maneira automática e rápida, né? E que tudo bem, né? Eu vou vivenciar aquele sofrimento e me vem muito também essa coisa da esperança de que vai passar, de que haverá outras oportunidades para ter um enfrentamento melhor, e que está tudo bem também ter falhado, por exemplo, comigo mesma, nesse sentido de autobondade. Então, é muito isso, de comemorar os momentos de que eu estou sendo gentil comigo mesma e que delícia experienciar isso, mas também olhar para situações em que isso não foi possível e ter a esperança de que e ter a sensação de que vai passar, tá difícil, vai passar, e a esperança de que pode ser melhor em algum outro momento. Eu acho que vem muito essa palavra de esperança, sabe? Por mais difícil que seja, ainda existe a esperança de retomar sempre essa prática da autocompaixão. Uhum. Perfeito, Nayara. E te ouvindo, me fez lembrar muito de situações ali quando eu não fui tão autocompassiva comigo, quando eu não tive essas atitudes compassivas, esses elementos, né, tudo isso que eu falo para vocês, que a gente conversa. Então, me vem muito momentos em que eu não fui autocompassiva e o que me ajuda nesse acolher, né, é pensar, tudo bem, não consegui aqui, mas a forma como foi, né? Ou até esse resgate ali para essa autoconsciência, o tempo. Eu sempre vou percebendo esse tempo sendo diminuído, né? Então, tudo bem. Eu não consegui me acolher como eu gostaria, não consegui compreender ali a situação de imediato, mas em outro momento foi possível ter essa contribuição. Eu vou percebendo ali aquele espaço de tempo, né? Então a gente vai percebendo a intensidade. Tudo bem,
fiz novamente aquilo que eu não gostaria, mas não foi da mesma forma como antes, né? Me julguei, me critiquei aqui, mas não foi da mesma forma como antes. Então, é importante de perceber esse processo, né? Esse processo aí em desenvolvimento. E é muito valioso quando a gente reconhece aquilo que, mesmo não sendo exatamente como a gente gostaria, mas já está sendo de uma outra forma que conduz aí para esse autoaperfeiçoamento, né? Então, perceber sendo conduzida, perceber aí esse direcionar, já é algo para se sentir orgulhosa, para se sentir bem, né? Mas, claro, cada uma vai vivenciando de uma forma, e o que a gente continua trazendo, pensando, é sobre a manutenção, né? Então, eu incentivo aqui vocês, como eu tento me incentivar também, né? Como a gente falou aí de se incentivar, de se motivar, eu motivo vocês, eu tento incentivá-las a permanecer nessa manutenção, de observar aquela culpa, observar aquela crítica, observar tudo aquilo que foi desconfortável e se direcionar, mesmo que você não chegue já no objetivo, mas perceber essa direção, né? Essa forma aí de olhar para vocês, certo? Como que cada uma vai sair se sentindo. Eu vou sair me sentindo mais tranquila. Acho que eu vou sair me sentindo muito bem mesmo, de perceber, principalmente, o formato das coisas que vão acontecendo, não só aquilo que foi certo ou errado, mas aquilo que foi sendo conduzido ali por meio desse desejo genuíno de se desenvolver, de se sentir bem. Acho que é isso. E vocês? Uma palavrinha para como vocês estão agora, com isso que a gente pensou. Bem, leve, feliz por fazer parte disso. Muito bom. Fico feliz também por vocês fazerem parte disso, né? Que para mim tem um significado muito grande. Tá aqui, tá falando, preparar algo para expor, e aqui realmente eu me sinto confortável, né? De falar sobre aquilo que faz sentido para mim, aquilo que a gente vai encontrando aqui de identificações, né? Esse comecinho aí. Então, eu sempre gosto de olhar para esses inícios, né, para essas dificuldades que no início parece sempre que é bem mais pesado, que é maior, e aos poucos a gente vai percebendo diminuindo, né, esse peso aí que a gente dá para o começo de cada projeto, de cada coisa. Então, vocês fazem com que eu me sinta bem também, acolhida, da mesma forma que vocês falam que se sentem por mim no grupo, né? Vocês também trazem isso aqui. Tá, então, que bom. Mais um dia aí para a gente pensar sobre isso e trazer durante a semana, né? Quem se sentiu confortável em colocar no grupo um pouquinho mais como que foi o encontro de hoje, e aos poucos e avançando ali na leitura, como que está sendo, tá? Fiquem à vontade. Tá encerrando.